Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho de uma das teorias de comunicação, que é a teoria da cultura do consumo. Essa teoria ela consiste em compreender, busca compreender as relações de escolha dos consumidores com as suas decisões de compra e principalmente como eles reagem às mudanças que sofrem em seu ambiente, buscando entender o fenômeno do consumo e do intenso fluxo de bens. Os fatores que influenciam as escolhas dos consumidores se consistem basicamente em três. A curva de oferta de trabalho, o efeito de renda e substituição e a decisão de trabalho ou lazer. Cultura, comunicação e consumo se constituem mutuamente, tanto que a cultura do consumo ela vem sendo objeto de pesquisa por muitos pesquisadores da área de comunicação. A cultura do consumo em si, o consumo, é visto como uma forma de se distinguir do resto do mundo, é como se fosse uma afirmação ocidental que se distingue do resto do mundo como um ato progressista, moderno e livre. Mas quando a gente entende que ela foi impulsionada pela Revolução Industrial, a gente compreende um pouco melhor que vai muito além do que a modernidade em si. Alguns pesquisadores já afirmavam, como Marx, que foi um dos primeiros a analisar essa questão de relação entre trabalho e consumo. Veblen, por exemplo, um economista, ele analisava a questão da ostentação das mercadorias, ostentação do consumo. E antropólogos já estudavam também um pouquinho sobre justamente como o consumo ele vem sendo uma distinção de classes, com teor de superioridade e o fetichismo das mercadorias. O capitalismo foi revolucionário no campo da inovação e do consumo em massa. Com isso, na atualidade, na conjuntura atual em que vivemos, a avalanche de informações e propagandas são ótimos exemplos de como a cultura do consumo nos influencia hoje em dia, em que se ter mais é melhor. A cultura do consumo de luxo é a nossa realidade. E há uns anos essa cultura vem sendo estudada por especialistas, que nos diz que a circulação de bens passou a ter um valor tanto social quanto econômico. O entendimento e reconhecimento de como aplicamos a teoria do consumo está em cada ação do nosso cotidiano de influência por consumo em massa, sem muitas vezes nos darmos conta de como somos manipulados e como sofremos tal influência. Na prática, somos fantoches de um sistema que visa atualizações de mercado e consumo desenfreado de produtos. A indústria cultural e a Escola de Frankfurt deram início às análises críticas de tamanha importância na conjuntura social da época e vem tendo influência em pesquisas do momento atual. A cultura do consumo e como ela se desenrola socialmente diz muito sobre como a comunicação está em atividade, como as informações são aplicadas e como chegam até as pessoas, principalmente se tratando de como compreendermos a complexidade do fluxo informacional na sociedade. A comunicação faz parte da cultura e como a cultura vem se desenrolando. E o nascimento do ideal de teoria do consumo tem a ver com a idealização de como a cultura criou forma hoje e como o consumo desenfreado tomou tamanha proporção. A cultura do consumo se tornou massiva pela sua forma de atingir conglomerados sociais e principalmente de como foi se interiorizando na sociedade até se tornar imperceptível. Afinal, atualmente, reproduzimos e consumimos de forma involuntária e inconsciente, funcionando como um vício. Mas como a gente se isenta desses efeitos? Em primeiro lugar, compreendendo a revolução do mercado capitalista e como somos moldados a enxergarmos e até mesmo sentirmos a necessidade de consumismo. A questão atual é que não nos questionamos sobre tal feito e, por isso, somos apenas peças nesse quebra-cabeça. Somos apenas personagens nesse sistema. Também é interessante destacar o fato de que mais que a metade do programa de pós-graduação na área de ciências sociais aplicadas acolheram ao menos um trabalho que problematiza a inter-relação entre a comunicação e o consumo. Por isso, a importância em termos este diálogo crítico e tão pouco tendencioso sobre as nossas práticas como personagem nesse sistema. E com todo esse compartilhamento de informações e análises pessoais sobre a teoria do consumo, finalizamos por aqui. Agradecemos a sua atenção e venha se aventurar mais em análise do universo das teorias da comunicação. Você vai derrubar.